encontrar, mas em tudo eu vejo as mãos do meu Deus a me guardar. Meu passado é uma história, meu futuro está sendo escrito por um Deus que cuida de mim com muito amor. Já passei por coisas da vida, hoje eu quero as coisas de Deus. Eu vou viver o sobrenatural. Meu passado é uma história, meu futuro está sendo escrito por um Deus que cuida de mim com muito amor. Já passei por coisas da vida, hoje eu quero as coisas de Deus. Eu vou viver o sobrenatural, mesmo depois de tudo que passei. Olá, chegando até você o canal Bendito, o canal sob medida para você que quer aprender a Bíblia de modo simples, mas não simplório. E nós já estamos na reflexão de número 10 do livro de Jó. Passou rápido, né? E quanta coisa boa nós já aprendemos, não é mesmo? Aprendemos muitas lições que nós devemos aplicar na nossa vida e outras que nós não devemos aplicar de jeito nenhum. E nós já vimos até aqui que Jó e os seus amigos, Elifaz, Bildad e Zofar, já haviam feito 3 rodadas de argumentações sobre as possíveis razões do sofrimento de Jó e não tinham chegado a nenhum consenso. E na reflexão de hoje, nós vamos ver então que Jó percebeu que tinha chegado a hora de concluir a sua defesa. E isso abrange os capítulos 29, 30 e 31. No capítulo 29, Jó recapitula as bênçãos que Deus lhe deu no passado. No capítulo 30, ele lamenta o sofrimento do presente. E no capítulo 31, ele encerra sua defesa desafiando Deus a justificá-lo, o que seria um ato futuro. E nós vamos ver então tudo isso com um pouco mais de detalhes na nossa reflexão de hoje. Vamos começar com um olhar saudoso que Jó lança para o seu passado, no capítulo 29. Ele recorda as bênçãos que ele e sua família desfrutaram antes da tragédia que veio sobre as suas vidas. Gente, tá aí uma prática muito boa, recordar as bênçãos do passado. Recentemente eu coloquei um post no Stories do meu Instagram que falava exatamente sobre isso. Se for para olhar para trás, que seja para contar as bênçãos. Qual foi a última vez que você olhou para trás para ver como a boa mão do Senhor tem estado sobre sua vida, mesmo no meio das dificuldades? Se você prestar atenção, há bênçãos até nas situações desagradáveis. E tem muita gente ingrata para com Deus porque não abre os seus olhos para essa verdade. Não consegue enxergar a boa mão de Deus em situações que às vezes não são tão agradáveis de se atravessar. Spurgeon costumava dizer que muita gente escreve suas bênçãos na areia, mas grava as suas tristezas em mármore. Não é à toa que a Bíblia traz várias passagens nos ensinando o exercício da lembrança. Por exemplo, o Salmo 103, versículo 2, é uma exortação para a nossa alma. Bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Em tempos de decepção e de tristeza, é bom lembrar as coisas boas que o Senhor fez por nós. O exercício da lembrança leva à gratidão, e a gratidão é algo que realmente agrada o coração de Deus. Sem esquecer que o passado deve ser um leme para nos guiar e não uma âncora para nos prender. O espírito saudosista é altamente prejudicial, nós já falamos disso aqui, que pode impedir o desenvolvimento da nossa maturidade. Nós não podemos nos prender ao passado. Mas voltando a Jó,
a gente vê que ele alista 5 motivos de alegria que ele havia experimentado no passado. E o que encabeça a lista, que era a sua maior alegria, é a presença de Deus no seu lar. Olha a declaração dele no versículo 2. Como tenho saudade dos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus abençoava a minha casa. Jó recorda quando a presença de Deus estava com ele e com os seus filhos. Deus era a fonte de toda a sua alegria, de toda a sua riqueza e de todo o seu sucesso. A sua segunda maior alegria era ter o respeito dos outros. Ele diz: todos os que me ouviam falavam bem de mim, e quem me via me elogiava. Por onde Jó passava, ele era tratado com todo respeito por jovens, idosos e também pelas autoridades de toda aquela região. A terceira alegria de Jó era ajudar os outros. Ele compartilhava com os outros aquilo que Deus havia lhe dado. Ele proporcionava alegria para muitas pessoas, além de oferecer socorro e confrontar os perversos que oprimiam essas pessoas com as suas maldades. A quarta alegria de Jó era a confiança que ele tinha no futuro. Obviamente, antes de todas as tragédias acontecerem na sua vida. Ele tinha esperança de continuar forte, vigoroso e que viveria até uma idade bem avançada e de que morreria em paz e em grande honra. Ele se via como uma árvore com raízes profundas que continuaria dando frutos enquanto vivesse. E a quinta alegria de Jó, ao relembrar o seu passado, era o privilégio de animar as pessoas com palavras de sabedoria e de esperança, como ele sempre fazia. Jó era aquele líder que ajudava as pessoas confusas a tomarem decisões sábias e que dava conforto e esperança aos desesperados. Sem dúvida, a vida de Jó havia sido recheada de bênçãos, mas tudo isso agora era apenas um passado. A miséria que Jó estava vivendo, ou que está vivendo naquele momento presente, era um contraste muito forte com a sua glória do passado. Mas antes de falar do presente de Jó, vamos falar um pouco das posturas que nós, todos nós, devemos assumir enquanto vivemos o nosso tempo presente. E a postura mais lógica e mais coerente que nós podemos tomar ao longo da vida é aceitar aquilo que nós não podemos mudar. Existem coisas que, por mais que nós nos esforcemos, nós não podemos mudar. Eu vou dar aqui 3 exemplos para dar um norte para a nossa linha de pensamento. Olha só. Nós não podemos, por exemplo, mudar o passado. O passado passou e com ele todas as suas alegrias e tristezas. Nós não podemos mudar o passado. Nós não podemos mudar a escolha que uma outra pessoa fez, mesmo sendo um filho. Por exemplo, quando um filho escolhe ir por um caminho errado, foi escolha dele. Nós não podemos mudar a escolha dele. Nós podemos aconselhar, influenciar, dependendo da idade, proibir, mas nós não podemos mudar o que está dentro do coração, a decisão que foi tomada dentro do seu coração. E nós não podemos também mudar a realidade da morte de uma pessoa querida. Veja que são só 3 exemplos, mas existem outras e outras situações que nós simplesmente não podemos mudar. Mas então, o que é que nós vamos fazer diante de situações que nós sabemos, temos consciência de que não é possível mudar? De uma forma bem direta, nós devemos encarar o problema de frente e aceitar que não dá para mudar aquela situação e colocar esse problema, essa situação, nas mãos daquele que é maior do que nós e maior que os nossos problemas, que é o Senhor Deus. Sabe por quê? Simplesmente porque não adianta se debater por causa de um problema que não tem solução. Quando nós paramos de lutar, a confusão que nos corrói por dentro vai embora. O tumulto da nossa mente acaba. E aí vem a paz de Deus. Aquela paz que excede todo o entendimento, da qual Paulo fala em Filipenses capítulo 4, versículo 7. Que Deus dá generosamente a todos aqueles que aceitam aquilo que não pode mudar.
Agora, voltando ao presente que Jó estava vivendo, ele estava aprendendo o que significava parar de lutar contra o inevitável. Não iria resolver o problema, mas poderia evitar um sofrimento muito maior. Jó sabia que precisava encarar a realidade do presente. Era a atitude mais sensata a tomar, como ainda é nos nossos dias. Quem se recusa a lidar com a vida corre o risco de perder contato com a realidade e logo acaba perdendo contato consigo mesmo. O psiquiatra William Glasser disse que uma característica comum dos doentes mentais crônicos é a negação da realidade do mundo ao seu redor. Então não adianta negar aquilo que é óbvio e que a gente não pode mudar. Preste atenção. Ao se recusar a viver no passado e encarar a vida real de maneira correta, Jó desenvolveu ainda mais integridade e maturidade. No seu lamento, ele contrastou a sua situação presente com a vida que ele costumava levar no passado e mostrou como tudo poderia ser mudado porque Deus continuava no controle de tudo. No capítulo 29, nós vimos o passado de Jó resumido em 5 motivos de alegria. Agora, no capítulo 30, ele alista 5 grandes tristezas que o acompanham no presente. Sua primeira tristeza é não ser mais respeitado como antes. Outra grande tristeza é não se sentir mais abençoado. A sensação dele é que ele estava numa luta constante com Deus, na qual ele sempre saía perdendo, de maneira que ele sentia que a morte era inevitável. A terceira grande tristeza é não ter quem o socorra. Jó lamenta o fato de não ter ninguém para chorar com ele. Todas aquelas pessoas a quem ele tinha ajudado no passado agora evitavam ele a todo custo. A quarta grande tristeza dele é sentir que não há futuro. Parece que não tem mais futuro, ele não consegue enxergar um futuro abençoado. Todas as suas expectativas quanto ao futuro estão frustradas. O seu corpo está fraco, febril, a sua pele está escurecida por causa da doença e parece que nem Deus se preocupa com ele. E, em quinto lugar, Jó está triste por não ter mais a capacidade de animar nem aos outros e nem a si mesmo. O seu cântico se tornou um cântico fúnebre. A sua harpa e a sua flauta passaram a tocar em tons menores. Quem é músico aqui vai entender melhor isso, porque as músicas tristes normalmente são tocadas em tons menores. E nesse momento da sua vida, Jó se mostra bastante desalentado. No capítulo 31, Jó registra e encerra a sua defesa. Ele agora olha para o futuro, na esperança de que Deus ouça o seu clamor e justifique o seu nome. Você já parou para pensar que se Jó vivesse nos dias de hoje, nos nossos dias, e fosse um dos homens cristãos de destaque na nossa sociedade, no meio cristão, como é que os outros cristãos estariam reagindo e comentando a história dele? Será que seria muito diferente do que os seus 3 amigos falaram? E como é que uma pessoa nessas condições consegue se reerguer, vislumbrar e construir um futuro de vitória? Esse pode ser o seu caso, ou de alguém que você conhece. Por isso eu quero deixar aqui uma dica de ouro. E a dica é: ouse sonhar. Não perca a fé. Ouse sonhar. Sonhe algo novo, sonhe algo grande. Não importa quem você é, ou onde você está, ou o que lhe aconteceu, ou mesmo a sua idade. Sonhar não é privilégio apenas dos jovens. A realização de sonhos pode acontecer em qualquer momento da vida. Ou seja, enquanto há vida, existe a possibilidade da realização dos sonhos. E melhor do que isso, deixe Deus realizar os sonhos dele através de você. O Dr. Robert Schuller tem uma frase inspiradora que diz assim: transforme as cicatrizes em estrelas.
Quando se trata de pensar no futuro, nós precisamos deixar de lado a autopiedade por causa de alguma coisa, algum fato passado que aconteceu e nos desestruturou. Nós precisamos tirar o fardo da falta de perdão, porque isso sim pode impedir as maiores realizações, e precisamos colocar os nossos planos diante do Senhor. É importante ter sempre em mente que não há impossíveis para Deus, e Deus é poderoso para mudar toda maldição em bênção e todo presente conturbado em um futuro feliz. É claro, né, gente? Lembrar sempre que não há crescimento e realização sem luta, sem sacrifício, porque cada adversidade ou em cada adversidade sempre haverá uma oportunidade. Só assim nós conseguiremos transformar as nossas cicatrizes em estrelas, crendo sempre que o melhor de Deus ainda está por vir em nossas vidas. Mas, continuando na parte final do discurso da defesa de Jó, ele sentia que poderia morrer em paz se soubesse que os seus inimigos haviam sido calados e que a sua reputação havia sido restaurada. Nesse capítulo 31, nós vemos Jó tão certo da sua inocência nesse processo todo, que ele deixa bem claro que, se fosse preciso, ele estaria preparado para prestar contas a Deus de todos os seus passos para acabar logo com aquela situação. Ele mostra que não tinha o que esconder e que não havia hipocrisia no seu modo de viver. E aí ele passa a citar as provas disso. Aí o que nós vamos ver na fala de Jó? Primeiro, ele se apresenta como um indivíduo inocente, né? Ele cita os 3 pecados mais comuns que levam o homem a tropeçar e que ele conseguiu resistir fielmente. O primeiro deles foi a lascívia, que é o pecado da sensualidade demasiada, o excessivo desejo pelo prazer sexual, que acaba se manifestando na falta de pudor, seja na forma de falar, de vestir ou de se comportar. Na realidade, é o pecado do sexo ainda não consumado, mas já instalado na mente e no coração da pessoa. O outro pecado que Jó menciona e com o qual ele não se envolveu foi a falsidade nos negócios. O coração de Jó não era ganancioso e nem as suas mãos havia se contaminado tomando posse daquilo que não lhe pertencia. E um terceiro pecado do qual Jó se declarava inocente era o pecado de adultério. Jó diz que em momento algum ele havia espreitado a esposa do seu próximo para ver se ela estava sozinha e se aproveitar da situação. Daí nós deduzimos que, como indivíduo, Jó era de fato um homem justo. Então ele passa a mostrar ou a falar a respeito da sua conduta como patrão, né? Ele tinha muitos servos, então ele diz que ele tratava os seus servos com generosidade, ele resolvia suas queixas com justiça, porque ele sabia que um dia ele iria prestar contas a Deus. Depois ele passa a falar da sua conduta como membro da sociedade. Jó não tinha a intenção de se vangloriar, mas sim de se defender diante dos homens e buscar a sua justificação diante de Deus. Aí ele fala de como ele se preocupava com as necessidades das viúvas, dos órfãos, dos pobres e até dos forasteiros que estavam ali de passagem pela cidade, e ele dava para eles comida, dava abrigo para eles passarem a noite. Jó também deixa claro que nunca depositou a sua confiança nas suas riquezas e sempre guardou fidelidade a Deus. Nos versículos 35 e 36 do capítulo 31, nós lemos que Jó requisita uma audiência com o Todo-Poderoso. Ele tinha feito uma revisão no seu passado, no seu presente, e viu que ele era um homem inocente. Ele queria uma resposta para as suas acusações por escrito. Uma melhor tradução aqui seria: eu quero a minha defesa assinada. Essa menção que ele faz à sua defesa assinada é uma referência à letra X, que era a marca de aprovação colocada por um juiz apropriado que tivesse examinado um certo documento legal ou de um rei quando aprovasse algum decreto.
No caso dele, o próprio Deus teria que escrever o seu X sobre o documento, significando que Jó estava aprovado, que Jó era inocente. Jó estava ansioso por responder às acusações que tinham sido feitas a ele, e ele imaginava que um documento escrito pudesse ser preparado para leitura no tribunal divino. Essa é a ideia passada nesses versículos. Ele estava disposto e preparado para fazer uma declaração completa sobre a sua conduta a cada passo. Na sua inocência, ele poderia aproximar-se de Deus como um príncipe, com confiança real. Nenhum verme maligno iria mantê-lo envergonhado diante de Deus. Jó era um homem de integridade e de poder. E foi assim que Jó desafiou os homens e a Deus. Mas a sua voz ecoava no silêncio. Ele foi simplesmente ignorado e continuou a sofrer. Quando Jó acabou de falar, todos ficaram em silêncio, imaginando o que aconteceria em seguida. Será que Deus enviaria seu julgamento imediatamente e provaria a culpa de Jó? Ou será que ele aceitaria o desafio de Jó e se encontraria com ele? Talvez Deus falasse do céu e respondesse às perguntas de Jó. Afinal, se ele tinha desafiado a Deus, era porque tinha certeza de que o Senhor o justificaria. Os 3 amigos dele estavam certos de que Deus o condenaria. Mas o que será que Deus faria? Se você não conhece essa parte da história, talvez você vá se surpreender com o próximo capítulo da história de Jó. E então, não perca o nosso próximo encontro aqui no canal Bendito. Eu espero que você esteja lendo o livro de Jó durante esse período em que nós estamos refletindo juntos, porque é assim que nós vamos construindo o conhecimento da palavra de Deus e nos tornando cristãos mais fortes e imunizados, vacinados contra todo tipo de doutrinas de homens e também doutrinas de demônios. Por isso, eu quero incentivar você. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia todos os dias. Leia mesmo sem entender algumas coisas. A Bíblia é um livro vivo e quem dá vida a ela, quem faz a sua mensagem tomar corpo para a nossa vida é o Espírito Santo. E é Ele que fará você entender o que você precisa entender para viver dia após dia. Então, leia a Bíblia e você vai receber direto do Senhor o maná para alimentar a sua alma e fazer de você um vencedor. E eu vou ficando por aqui. Se você gostou, curta o nosso vídeo, assine e recomende o nosso canal. E eu espero você aqui no Canal Bendito na próxima semana. Deus te abençoe e até lá!